Ouvintes do Grande Jornal da Cultura, nós estamos recebendo aqui no estúdio a presença do prefeito da cidade, Zé Helder. Estamos começando aí um período festivo aqui em Várzea Alegre, festa de São Raimundo Nonato, festa de agosto e, logicamente, vamos tocar aqui nesse assunto com o prefeito, a organização da festa, que começou, digamos assim, de forma muito antecipada aqui em 2 momentos, né, Zé Helder? Nós tivemos já barracas funcionando desde o sábado, dia 19, ontem, dia 20, na véspera de iniciar a festa do padroeiro de São Raimundo Nonato, nós tivemos a inauguração em homenagem ao Monsenhor José Mota Mendes. Eu gostaria que você falasse desses momentos e dessa festa religiosa que completa 168 anos. Olha, Marcos, a gente quer aqui cumprimentar todos os ouvintes da Cultura FM e dizer que esse momento é sempre um momento esperado, né, pela população vazialegrense, que vive, né, com muita intensidade, além da fé, da religiosidade, vive também, né, o entretenimento, o reencontro. Esse momento da festa de Várzea Alegre, ele tem sido, né, sempre um momento especial para nós vazialegrenses, e esse ano vai ter aí uma festa não de 10 dias, mas de 12 dias, né? Uhum. Começado antecipado pelo fato do final de semana. E a programação, Marcos, que a gente inclusive já fez ontem, iniciou com essa homenagem a Padre José Mota Mendes, o nosso Monsenhor Mota, né? O Monsenhor Mota, que é um dos responsáveis pela grandiosidade da festa. Eu acho que nesses 50 anos, o Monsenhor Mota fez com que, através do seu zelo, do seu capricho, da sua organização, ele fez a festa crescer ao ponto de nós sermos hoje, né, estarmos no ranking aí na 3ª maior festa religiosa do estado. Então, a gente deve muito a ele. E aí, nessa ocasião, ontem a gente fez essa inauguração do busto do Padre Mota e hoje estaremos já indo para a busca aí do pau da bandeira, né? Uhum. E, naturalmente, esse momento que inicia oficialmente a festa. Então, estamos todos preparados aí para comer pão de arroz. Uhum. E fazer tudo acontecer. Helder, a igreja mudou aí de comando, logicamente, após o falecimento do Monsenhor José Mota Mendes. Eu queria também que você falasse dessa renovação, né, no comando da igreja, né, e como tem sido essa relação. Bom, o Padre Evaldo já está aqui já há algum tempo e desde que chegou, né, tem mostrado, né, o mesmo comprometimento, o mesmo zelo e com certeza o nosso rebanho católico está bem entregue, né? Ontem chegou o pároco Jardel, que também veio para somar, né, agora na festa e ficará, né, conosco aqui. Então eu acho, Marcos, que como a igreja, né, ela vinha já dentro de um contexto de organização, é mais uma sequência. Cada padre que está à frente da igreja tem o seu estilo, tem a sua forma de fazer a gestão e fazer o trabalho religioso, mas eu acho que carrega-se ainda muito do que foi construído, né? Uhum. Então eu acho que a nossa fé, as nossas tradições, a quantidade de capelas que nós temos hoje a nível de distritos, né, e localidades de todo o município demonstra a grandiosidade que é, né? E a gente que está na gestão, a gente tem um respeito muito grande, eu sou católico, mas temos um respeito muito grande também pelo segmento dos evangélicos, pelos pastores, porque o importante, né, eu creio, que para a vida da gente é a fé em Deus e exatamente, né, esse temor e respeito que a gente deve ter ao Criador. Ok. Você falou que essa festa, né, ela é a 3ª maior festa religiosa do interior cearense, né? E como você visualiza esse crescimento e como trabalhar sempre para que ela esteja sempre nesse ranking em crescimento, tanto da parte religiosa como social? Isso. Mas quando a gente assumiu 2005, a gente viu a festa de São Raimundo Nonato também como é uma festa que tem um contexto social, tem um contexto de entretenimento, tem um contexto que não tinha muita aparição na questão, digamos, cultural. Uhum. E aí a gente resolveu aprimorar também, né, a substituição das barracas de palha para esse tipo de barraca mais moderno, mais confortável e até arquitetonicamente mais bonito, né? O barracão cultural, a festa gratuita em praça pública, pois antes não tinha, era só festas privadas,
todo esse incremento que o município fez, além de dar publicidade, por exemplo, semana passada, a gente teve entregando o convite do governador, da secretária Onélia, dos nossos deputados, de algumas lideranças regionais. Isso dá uma notoriedade, né, da grandiosidade da festa e dá também a publicidade. Então, a gente tem procurado também, como gestor público, dar a notoriedade que a grandeza da nossa festa, digamos assim, merece, né? E essa parte do entretenimento faz parte porque toda a população fica nesse aguardo, né, de uma atração nacional e tal. Então, eu acho que todo esse investimento engrandece as questões sociais, mas não deixa também de enfatizar, né, a grandiosidade da fé e da religiosidade. Ok. Vamos falar especificamente do Barracão Cultural. Vamos trabalhar hoje um tema, né? Vai ser aberto a uma expectativa muito grande. Como é que se trabalha num tema tão específico como é a iguaria do pão de arroz? Como foi que vocês chegaram a esse tema, você com o pessoal da cultura? Rapaz, a nossa secretária Toninha comunicou, né, e naturalmente discutiu com a gente, e a gente achou interessante, né, o pão de arroz. Nós somos hoje, dentro da culinária, nós somos exclusivos como produtores de pão de arroz, né? É a única culinária que tem essa receita aí. E aí, como é uma coisa específica de Varzea Alegre, como ano passado a gente valorizou as nossas louceiras, como em outros anos, a bandeira e outros anos, cada ano você escolhe, né, um tema. Esse ano ela foi para esse tema do pão de arroz. E eu até brinquei com ela, né, de que seria um tema muito difícil de fazer o desenvolvimento do barracão. Porque eu, particularmente, costumo dar uma passada e tal, mas eu faço até questão, às vezes, de não... Você quer ter a mesma surpresa que os outros vão ter. Eu quero ter a surpresa também, para a gente ter aí aquela sensação, né, de alegria ao ver, né, todo aquele barracão organizado, com muito zelo, com muito capricho, com muita arte também, né? Então, a cultura está lá, tentando explorar esse tema, que o tema ele não vem apenas do formato do pão ou da receita do pão, ele vem também da origem, né? Nós temos o pão de arroz porque nós já no passado éramos, né, aí um dos grandes produtores de arroz de toda a região. Então, como uma forma de alimentar melhor, né, com certeza os seus filhos e as famílias passaram a produzir um pão, e eu acho que entenderam que era interessante colocar o amendoim, né, e tal. Então esse contexto ele está sendo desenvolvido no todo, não é? Não é só o pão de arroz em si, é a história também do pão de arroz vir da origem dos nossos plantios de arroz, é a questão da exclusividade da culinária que só existe aqui. E eu acredito que nós teremos mais uma surpresa esse ano ao abrirmos aí, né, para o público o nosso barracão cultural. Mas essa abertura será às 19, depois da missa? Depois da missa. A gente marca para 19 horas, mas é sempre após a missa. E uma coisa interessante, Marco, quando nós criamos o barracão cultural, eu sempre fui um prefeito que me preocupei muito com a valorização das nossas tradições, da nossa história, dos nossos costumes, né, da nossa cultura. Porque são essas coisas que dão a nós a identidade, são essas coisas que dão a nós o orgulho de sermos vazialegrense, né? Estimula o bairrismo, né? O patriotismo, né, municipal. Então, quando a gente iniciou 2005, a gente já idealizou a entrada da cidade com Padre Vieira, a praça com Chico de Amadeu, a praça com Pedro de Souza, a praça com Zé Clementino. A gente resolveu fazer com que não se mortalizasse as nossas tradições, os nossos costumes, e isso é importante para o fortalecimento da personalidade de um povo. E aí, o Barracão Cultural ele veio também para somar a essa nossa preocupação. Cada tema que é explorado serve para nós mesmos entendermos a nossa história, né? Se nós não conhecemos a nossa história, né? Eu sempre costumo dizer que aquele que não sabe de onde veio, muito provavelmente não saberá para onde vai. Então é necessário a gente saber a nossa história, a nossa origem, como foi, né? A história do Papai Raimundo, tudo isso eu acho importante. E aí o Barracão surgiu com essa preocupação. E quantos temas que já foram explorados, e lá eu particularmente tive muitos aprendizados. Então, com certeza, essa geração mais nova, como até os mais adultos, também usam o Barracão Cultural
como um espaço, né, que tem um pouco do artesanato, do comércio, da mistura aí de vários setores, mas o principal é fortalecer a nossa história, os nossos costumes, nossas tradições. Ele tem um tema central, mas é oportunidade para apresentações diversas. Para apresentar diversas, né? Isso. Ok. Bom, então tem surpresas, né? Eu ia pedir um spoiler, mas ele está igual a nós aqui, na curiosidade de querer saber exatamente o que vai acontecer. A população toda. Vamos... Zé Helder, 35 barracas disponibilizadas aí para comercialização, como já falamos aqui, começou no dia 19, você já falou na modernização, mas isso tem também um potencial de fortalecer a economia local, não é isso? Sim, a festa em si, ela, como eu disse, tem a questão religiosa, mas ela também tem um fortalecimento econômico para o município nesse período, né? Nós recebemos de toda a região, né, diariamente, muitos visitantes. E os filhos de Vaz Alegre que moram fora, eles geralmente programam as suas férias, os seus recessos, as suas oportunidades de viagem para visitar a família, exatamente para coincidir com a festa de São Raimundo. Então, esse período é um período que o comércio aquece, que as pousadas, churrascarias, hotéis, motéis, restaurantes, tudo isso aquece. O mercantil, tudo, porque você uma economia que se movimenta em todas as áreas. Então, quando a gente também faz um investimento e busca, né, às vezes, atrações nacionais, tal, é também com esse intuito de dar uma atratividade maior para que o visitante venha e deixe algum recurso na nossa economia local. Então, pode ter certeza, quando termina uma festa dessa, a dona de salão ou o dono de salão, todo mundo ganhou um dinheirinho a mais. As barracas, né, por si só, a venda de bebidas, de comidas também, ela tem, né, uma importância muito grande. Então, essa parte de restaurante, tudo na parte externa do corredor, mas lá no corredor, todos esses barraqueiros, eu fui dono de barraca há 4 anos. Só para você ter ideia, a casa que mamãe morou, como tem a música, né? A casa que nós moramos lá perto da rodoviária, nós construímos, boa parte dos recursos que nós gastamos na casa foi... Eu passei uns 3 anos para fazer a casa. Então, terminava a festa de agosto, eu pegava o dinheirinho que eu apurava, aí comprava junto com minhas irmãs, a gente foi ajudando ali e tal, e aos poucos a gente foi construindo. Então, a barraca, ela dá uma oportunidade de ganho diferenciado em relação aos demais meses do ano. Então, é sempre muito importante. Ok. Helder, já que estamos falando de economia, a Prefeitura está antecipando hoje também a parcela do 13º, a primeira parcela do 13º salário para os servidores. Isso também é visão de que esse dinheiro circule, são mais de 2 milhões que circula também no comércio? Isso, Marcos. No ano que não tivemos, que nós tivemos... No ano, atenda aqui minha secretária, minha filha, de Toninha, pode ser que eu tenha dito alguma coisa errada aqui do pão de arroz. No ano que nós tivemos a pandemia, a gente terminou pagando no mês de julho, porque é no meio do ano que a gente faz o planejamento. Mas sempre o meu planejamento, eu fui prefeito 2 mandatos antes, nunca consegui pagar o 13º antecipado. E aí, a partir de 2017, nessa nova temporada aí de 2 mandatos, a gente conseguiu e estamos mantendo. Então, a gente resolve sempre colocar para o mês de agosto, que é o momento que as pessoas têm aí o seu planejamento também de melhor usufruir, né, esse recurso antecipado como um valor extra para poder... Então, são mais de 2 milhões de reais hoje que está entrando na economia com esse pagamento do 13º, da primeira parcela do 13º. Até o dia 20 de dezembro, aí a gente paga naturalmente a segunda parcela normalmente. Ok. Prefeito, também nesse período de festividades a São Raimundo Nonato, festa de agosto, a administração pública municipal realiza um dos eventos que a gente considera muito importante, relevante em termos de reconhecimento social, que é a medalha Papai Raimundo, a outorga da medalha Papai Raimundo. Eu queria que você falasse um pouco das escolhas desse ano, como é que foi chegar aos homenageados. Marcos, a gente sempre, quando a gente criou esse projeto de lei em 2009, foi exatamente também com esse intuito, né, de manter as nossas personalidades, que são exemplos de pai de família, de empresários, de profissionais, de que eles fossem, né, lembrados e homenageados. E essa medalha, ela tem esse intuito, tanto de homenagear também como uma forma de agradecimento por as pessoas terem
se doado em nome da causa vazelegrense, terem feito um diferencial como exemplo, né? Então é também uma alternativa que nós encontramos desse fortalecimento, né, das personalidades que são de fato exemplo e que contribuíram. Então esse ano a gente teve um ano da pandemia que nós também não conseguimos fazer o evento da medalha Papa Raimundo, pois era ambiente fechado, era complicado e tal. Mas esse ano, na verdade, está sendo um grande ano depois da pandemia. Isso, né? Porque o ano passado a gente estava ainda naquele temor, com aquela preocupação. Então, esse ano a gente tem alguns nomes que são merecedores e que estão, inclusive, como teve um ano que não teve a realização, ficou aí alguns nomes acumulados. Mas a gente procura também muito, né, homenagear e destinar essas medalhas para aqueles que prestaram seu serviço, que são exemplo e que têm um pouco mais de idade, pois é uma forma da gente homenagear em vida. Eu acho que o reconhecimento em vida ele é muito importante, né? Uhum. Porque a pessoa que às vezes presta um bom serviço, que tem as boas atitudes, que tem grandes virtudes, termina às vezes não sendo visualizado ou reconhecido, né? Então eu acho que isso engrandece a alma e termina fazendo justiça com estes que de fato são merecedores. Ok. Helder, e agora nós já falamos muito bem da festa, tal, mas a gente tem informações de que a grande maioria das prefeituras no Brasil estão passando por dificuldades. As informações que inclusive vêm da CNN é que mais de 4 mil prefeituras hoje estão exatamente operando no vermelho. E você esteve em Brasília juntamente com o pessoal da APRESSE, né? Reunido lá, conversando com a bancada federal sobre essa situação. Eu queria que você falasse da situação dos municípios, mas com um foco aqui em Vazelé. Como é que nós estamos nesse quadro? Bom, inclusive hoje eu tanto discursei lá no plenário em Brasília, defendendo todos os prefeitos, não apenas cearenses, mas de todo o Brasil. E hoje participei já cedo de uma entrevista para o Jornal O Povo e para ao vivo, né, o Jornal O Povo e também para a CNM, tratando desse assunto, né? É um assunto muito preocupante mesmo, porque às vezes a gente sofre algumas percas de receita, mas elas são administráveis. Mas no contexto que nós estamos vivendo agora, ficou muito complicada a situação. Você é empresário e qualquer pessoa comum tem suas despesas e suas receitas para fazer o gerenciamento de suas casas. Então é muito simples de fazer conta. Você não tem como bancar, né, as despesas básicas ou as ações básicas de tua casa se você não tiver uma receita correspondente àquele valor específico de despesa. E aí o que aconteceu? 2022 a gente já iniciou perdendo, porque agora a gente está falando em perca de FPM, mas é um conjunto de percas, né? Em 2022 houve uma política nacional de destinação do ICMS, um pacto que foi feito para o petróleo, onde, com o intuito de diminuir, né, o custo do petróleo, dos combustíveis, taxou-se um valor de ICMS. Então, ao invés de ter oneração quando o combustível sobe, é uma taxa única. Então, isso deu uma queda significativa. Eles reduziram e taxaram. Né? Então, desde o ano passado, que os municípios têm tido uma perca muito grande de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E a gente passou a sofrer, mas estávamos administrando porque o FPM estava normal e tal. E aí tivemos o ano passado um aumento de 33% do magistério, no piso do magistério. Sem problema, um piso que é merecedor, o professor merece. Eu sou também educador, né, sou professor, terminei letras e sei que a profissão merece ser reconhecida. Só que não pode, né, o governo federal dar um aumento de 33% e não repassar para os municípios cumprirem com esse teto, certo? E aí veio, além do aumento do ano passado, veio esse ano um aumento de 15%. E a receita do Fundeb, em 2022 para 2023, tem caído significativamente. Então, como é que você acumula um aumento de 33% de uma categoria, com mais 15%, e o recurso cai, como é que você cumpre a folha? E aí o que acontece? Hoje, qual é a obrigatoriedade constitucional dos prefeitos? Você recebe um recurso do Fundeb, que é 100% aqui, você destina 70% para magistério
e 30% é para você fazer manutenção da escola, aquisição de equipamentos e investimentos de uma nova escola, uma ampliação com a sala de aula nova. Do jeito que nossa casa precisa de manutenção, as escolas também precisam, para os nossos alunos estarem seguros e num ambiente agradável e adequado. Então, o que é que acontece? Todas as prefeituras, ao invés de estarem gastando só 70%, tem delas que já estão gastando 100% do Fundeb, tirando dinheiro do recurso próprio sem ter para complementar folha, por conta do aumento que houve. Então, quando você pega os dois aumentos, dá quase 50%. E, eu repito, é merecedor. Mas o governo federal tem que entender que ele não pode fazer benevolência com chapéu à lei. O Helder, qual é a base, já que você está acompanhando isso de perto, qual é a base que eles têm para dar esses aumentos? São os municípios que são superavitários, ou seja, que dão resultados positivos, ou eles não conseguem enxergar essa realidade dos municípios menores? Na verdade, eu acho que eles estão fazendo sem nenhuma base. Porque se tivesse base, eles não fariam. Ou então fariam sabendo de onde ia tirar o dinheiro para mandar para os municípios bancarem. Então, o que acontece? A maioria dos municípios... Eu tinha um recurso, desde 2017, que eu vinha economizando. E quero, inclusive, compartilhar com a população vazelegrense essa minha preocupação. Eu tinha junto, na conta do Fundeb, 4 milhões e 800. E deixei reservado, exatamente no final do ano passado, para construir uma escola, que inclusive já tem um nome, que é a Escola Padre Zé Monsenhor Mota Mendes, lá na Vajota. O projeto está feito, está licitado, inclusive, a escola. E aí, o que foi que aconteceu? Janeiro, fevereiro, março, abril, até agora, julho, eu estou tendo que tirar dessa reserva para poder bancar as despesas do ano que estamos no ano corrente. Então, hoje, já está mais do que a metade comprometida com essas despesas que tivemos até agora. Então, coloquei ICMS e estou colocando agora de forma prática as percas do Fundeb, né? E a diminuição também da receita. Porque, quando eu falo de diminuição da receita, porque é assim, todo o recurso que entra na prefeitura, 25% vai para o Fundeb. Se eu estou tendo menos receita, 25% de um valor menor termina sendo menor. Então, também o Fundeb, proporcionalmente, está menor do que o ano passado. Então, isso é muito preocupante. Aí estávamos aí, né? Não, mês que vem melhora. Não, no outro mês melhora. Tal. Aí chegou julho. Como eu já disse, é empresário. Você que é dono de casa, imagina ter um salário no final do mês e o o patrão ou o dono da empresa que você trabalha diz assim, rapaz, ó, esse mês eu só vou te mandar aqui 66% do teu salário. Como é que tu faz teu planejamento? Então, já estava feito, né? Já estava feito. Como é que você reorganiza? Né? Então, veja bem, houve uma queda em julho de 34%. No dia 10, que é a data principal da Receita. E aí ficou todo mundo agoniado e tal. Quando foi agora dia 10 de agosto, que caiu 24%, aí os prefeitos se agoniaram. Aí houve uma mobilização e uma inquietação nacional. No dia que nós tivemos agora em Brasília, na bancada, junto conosco estava Paraíba, Bahia, Maranhão, né, e mais uns 2 estados do Nordeste. E todos os outros municípios e todas as outras unidades federativas dos estados estão também se organizando. Então, a preocupação nossa, Marcos, é que o governo federal não faça esses repasses numa proporcionalidade, pelo menos para a gente manter o básico necessário. Eu coloco sempre, por exemplo, os procedimentos, muitos exames especializados de média complexidade, que a gente tem convênio e doa, né? A gente gasta 25, 30 mil reais todo mês de exames. Esses exames é de competência do governo estadual, porque é de média complexidade, mas não faz. Eu até coloquei hoje na CNM, nós fizemos até do ano passado para esse em torno de 1.500 mamografias. Não é competência do município, é um exame de média complexidade que é de responsabilidade do Estado. Mas o Estado não está ofertando. Aí eu fico com as nossas mulheres precisando de fazer as suas prevenções, de ter, né, um diagnóstico através de um exame de mamografia para poder saber se tem algum problema, para poder tomar providências. E aí isso termina vindo para o colo do município. Então, além das despesas constitucionais obrigatórias que nós temos, ainda temos essas despesas extras que nós temos que bancar pela ausência, às vezes, né, do Estado da União. Então, é muito delicado fazer gestão
dessa forma. E vocês têm agora mais um problema em termos financeiros pela frente, que é o piso da enfermagem, né? Como é que Sim. você está se projetando para organizar isso? No caso de Vaza Alegre, eu tenho uma tranquilidade em relação a outros municípios, pela questão do município, porque no município a gente já paga o piso da enfermeira há bastante tempo. Antes de ter o piso, eu já pagava o piso da enfermeira. Uhum. Só que a técnica de enfermagem e auxiliar, que merecem ganhar um teto justo, né, elas terminam recebendo hoje pelo município menos do que o teto, como também no hospital. Minha preocupação é porque esse recurso que vem, ele vem para destinar para destinação da Secretaria de Saúde e também do hospital. Então, já a diferença dos enfermeiros do hospital é uma diferença maior. Então, é um negócio mais gritante, né? Uhum. E, para você ter ideia, o governo federal, através de deputados... fazer esse repasse hoje, dia 21, né? Eles têm uma portaria dizendo que vão repassar hoje e que nós temos que pagar retroativo a maio, né? Uhum. E vamos pagar. Mas o Supremo já deixou muito claro que nós só podemos pagar aquilo que nos repassarem. Uhum. Só que não é justo isso, porque cria uma expectativa com a categoria... Com o profissional, né? E aí termina... às vezes a categoria achando que é o prefeito que não tem vontade. A melhor coisa do mundo para um prefeito é pagar bem o seu servidor. Porque ele merece e você, ao pagar bem, além de estimular, está fazendo justiça, né? Então eu quero muito pagar o piso da minha enfermeira, do meu agente, do meu auxiliar de enfermagem, do meu técnico de enfermagem. Quero pagar com justiça e dignamente. Agora, eu preciso que tenha uma fonte pagadora. Aí, na última reunião, o deputado Mauro... Não, agora foi feita uma nova conta, está tudo ok e tal. Aí veio agora a portaria com os valores. Uhum. Nós já fizemos, junto com o hospital, toda a matemática, com a quantidade de enfermeiras e de técnicos, a diferença em torno de 230 mil, certo? E aí eles disseram que tinham reparado tudo e agora estava tudo ok, beleza. Vaza Alegre antes estava previsto 130 mil por mês, e agora veio 160 mil por mês. A nossa matemática, com menos de 230, não paga a diferença. Fica um então, quem é que grande, vai né? pagar? O hospital já tem a dificuldade. Porque, às vezes, as pessoas às vezes não entendem qual é a dificuldade do hospital, mas eu já expliquei aqui, inclusive eu falei hoje na CNM. A tabela SUS, ela tem um procedimento que está atrasado há 15 anos. Uma consulta é na média de R$12 que o SUS paga. Qual é o médico no mercado convencional, hoje em torno de 300. Né? Qual é o médico que o hospital contrata, que quando for ver no final do dia, que for pagar o plantão dele, que saiu uma consulta por menos de 50 ou 60? Tu entendeu? Então, o que é que está acontecendo com os hospitais públicos ou filantrópicos? Quanto mais serviço ele oferta, mais prejuízo ele tem. É igual você ter sua empresa lá, e aí você tem teu estoque, e tu vai vender ele... tem uma taxação lá e tu é obrigado a vender ele mais baixo do que o que tu comprou. Como é que tu sobrevive? Nenhuma empresa sobrevive assim. Então, os hospitais grandes estão tendo muito mais dificuldades, aí ficam os prefeitos tendo que correr para Brasília com um pires na mão, atrás de custeio. Eu não sei se a intenção é essa, porque se for, está equivocada e errada, e acredito que não seja. Eu acho que os deputados federais têm responsabilidade, o governo federal também tem responsabilidade. Agora, precisa a gente dar esse grito de alerta para ver se a gente é visto, né, de uma forma que exatamente merecemos ser vistos. Nós somos os verdadeiros gestores do Brasil, porque eu coloquei, sempre coloco, se cada município fizer a sua gestão adequadamente, prestando um bom serviço da saúde, prestando um bom serviço da educação, prestando um bom serviço da assistência, dando manutenção de estrada, dando manutenção de praças, dando manutenção de todos os espaços públicos e prédios públicos. Se você fizer tudo isso, vai estar bem, porque a população em cada um dos municípios vai estar vivendo bem. Né? Você fez essa observação durante o seu discurso... Isso, lá em Brasília. Lá em Brasília, inclusive você chamou a atenção aos representantes da bancada, lá que você fez campanha para o Lula. Sim, né? Sou eleitor do Lula. E fez campanha para o Elmano de Freitas. Como é que está a sua relação com o Elmano de Freitas? Não, muito boa. Eu acho que eu é quem tem direito de falar mesmo, porque eu não votei no homem, né? Eu é quem tem direito de falar. Veja bem, inclusive eu disse a alguns prefeitos, tal, rapaz, tudo isso que nós tínhamos vontade de falar. Depois nós votamos no Elmano, e o Elmano tem feito um trabalho, né, de planejamento, já tem se preocupado.
Esse contexto, ele não é uma relação, digamos assim, de competência do governo estadual. O problema nosso aqui é a receita que vem da União, né? A União também repassa recurso para o Estado através do FPE. Então, do jeito que tem o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, tem o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Os estados também estão sofrendo. Houve uma redução também para os estados. Então, esse contexto é mais em cima, né? Nossa relação com o Elmano está perfeita, a gente tem uma relação muito próxima com todo o governo e se Deus quiser, vamos estar recebendo a nossa secretária de Assistência Social, ex-primeira-dama do Estado, Onélia Santana. 29 ou 30 nós vamos entregar a praça, né? E eu fui lá fazer o convite a ela pessoalmente, fiz o convite ao nosso governador Elmano, estou mandando convite também para a nossa vice-governadora Jade, então a gente tem uma relação muito próxima. O nosso problema maior é o contexto das distribuições de receita de âmbito federal. E a relação com o governo federal é também próximo, porque nossos deputados estão na base aliada do governo. Agora, nós não podemos, porque votamos... Não pode cobrar, né? Tem que cobrar, exatamente nós aqui temos o direito de cobrar e mostrar. Porque houve uma redução aí e estamos vendo aqui, mas eu até coloquei, na época da pandemia, a economia parou e a receita não diminuiu. Então tem que pegar essa calculadora e organizar essas teclas dela que não estão dando certo, não. Okay. E não viu, Marcos e meu caro ouvinte, o município, né, que hoje a gente administra, é um município que está todo organizado. Eu paguei o 13º, estou pagando hoje, paguei a folha dentro do mês e tenho aí uma condição, talvez de um mês ou dois ainda, sobreviver. Mas se continuar nesse formato, a gente já está chorando lá para frente. Porque, como a CNM disse, tem mais de 4 mil municípios que já estão no vermelho. Eu ainda estou com equilíbrio, porque a gente tinha reserva. Porque eu sempre fui muito... fizemos muita coisa com recursos próprios, mas a gente sempre teve uma economia. Mas os municípios que às vezes não têm por uma questão de planejamento ou por uma questão também de receita mesmo, é difícil sobreviver. Ok. Bom, Helder, voltando aqui para a festa de agosto, né? Eu deixei essa parte para a gente poder fechar aqui, não é? Você vai ter entrega de obras e vai ter também um grande show público, que é com o Murilo Huff no dia 28. Eu queria que você falasse desses momentos também. Marcos, nós geralmente não realizamos inaugurações, essas coisas durante o período da festa, porque o foco é ir para a novena, ir para as barracas, reencontrar amigos, então o foco é outro. Mas como a nossa governadora, nossa secretária de Assistência, Onélia, manifestou a vontade de vir à nossa festa, então a gente agendou, e aí vai ser à tardinha, vamos levar os grupos de convivência, vamos levar as nossas oficinas e vamos levar aí uma criançada para inaugurar a praça. Mas não é uma tradição fazer mais uma brinquedopraça, né? Mais uma brinquedopraça, inclusive já solicitamos uma outra lá para o Riachinho, né? E o nosso vice-prefeito Fabrício também já solicitou através de Marcos, né, do seu deputado, e eu já também tinha solicitado. Então, assim, a gente vai juntar forças para ver se a gente consegue também essa do Riachinho, que é um espaço bacana para as nossas crianças se divertirem. Quanto à questão da festa, inclusive eu quero colocar aqui, que nós estamos aqui falando de crise, de dificuldades e tal, e o cara pode dizer, rapaz, vai ter uma festa quebradeira desse tamanho e o prefeito ainda vai fazer uma festa. Mas, assim, nós planejamos a festa 4, 5 meses antes, não tinha como eu adivinhar o que ia acontecer. Confesso sinceramente a você, internauta, a você, ouvinte da cultura, se fosse para decidir hoje que nós íamos gastar, né, um valor de um contrato de 300 mil de Murilo Huff, mais estrutura, mais isso, mais aquilo, dentro desse contexto de crise, eu não teria coragem, né? Colocaria uma atração, como eu tenho um compromisso com a população, num valor menor, eu teria conseguido parceiros da empresa privada, mas, enfim, a gente agora vai ter que se esquecer um pouquinho da crise e curtir Murilo Huff no dia 30, ou dia 28. Dia 28, não tem como, né? Então é um show nacional, o show onde ele tem passou em Nova Russas, passou em vários municípios cearenses, fazendo apresentações em praça pública. Todo mundo adora a apresentação do Murilo Huff. É um sucesso nacional, é um cantor que se destacou um pouco recentemente, mas que tem agradado e chamado, né,
atraído multidões, então com certeza vai ter muita gente de fora, então nós vamos ter aí também uma compensação nessa questão econômica através dos nossos visitantes. Então todo mundo convidado. E só um detalhe, mais uma vez, eu disse isso já e é muito difícil, só se for uma coisa que não dê para me cumprir mesmo, mas eu já me comprometi de que nenhum evento nosso público mais terá, né, a proibição de bebidas dentro do espaço. Então, vai ser aberto do mesmo jeito que foi o carnaval. Com um detalhe, você que gosta de levar o seu cooler, que gosta de levar a sua bebida e tal, nós não permitiremos bebida de vidro, porque é por uma questão de segurança, e também vamos ter a entrada vai ser toda cercada, e a entrada ela vai ter toda uma fiscalização para revisão, né, revista de arma, isso, aquilo, outro, porque nós não podemos também, num espaço daquele tamanho, deixar as coisas abertas, colocando em risco aqueles que estão para ter o bom entretenimento. Então, vamos ter aí, do mesmo jeito do formato do carnaval, a revista na entrada e também a questão da proibição de bebidas em garrafas de vidro, né? Certo? Okay. Mas vai ser uma festa, se Deus quiser, à altura do merecimento da nossa festa de padroeiro, da nossa festa de agosto, e todo mundo convidado para curtir. Inclusive, eu quero... o que está acertado é que a festa começará 10 horas e o Murilo Ruff deverá entrar exatamente às 12 horas da noite, ou seja, meia-noite, ele deverá estar entrando. Então, o show vai ser cedo, Deus queira que não tenha nenhum imprevisto, para a gente fazer essa grande festa acontecer. Okay. E abrilhantar aí mais ainda a nossa festa. Ok, então eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, né, no nosso grande Jornal da Cultura de hoje, trazendo essas informações nessa grande festa que marca essa centenária, né, celebração a São Raimundo Nonato, né, 168 anos, é uma tradição muito forte. A festa é mais velha do que a cidade. Exatamente. Então, muito obrigado. Se você tiver mais alguma questão a acrescentar, por favor, fique à vontade. Não, Marcos, só sempre agradecer a confiança que o povo sempre tem a mim depositado e sempre renovar o meu compromisso com o povo da minha terra, né? A gente tem aí exatamente a permissão de Deus e do povo de estarmos no 4º mandato. Então, eu quero só dar essa segurança. Enquanto nós estivermos no mandato, com responsabilidade, com zelo no dinheiro público e fazendo tudo com muito amor e com muito compromisso, eu, juntamente com todo o meu elenco de secretários, eu cobro diuturnamente, né, a eficiência de cada um deles para que a gente traga um bom resultado da gestão, e é essa a nossa missão, fazer bem feito para que o nosso povo tenha orgulho de ser vazelegrense, que a nossa terra continue prosperando, e toda e qualquer contribuição que eu puder dar da minha parte será dada até o final de 2024. Ok.